dia, galera do nono ano. Bom dia para quem está estudando de manhã. Boa tarde para quem está estudando à tarde e boa noite para quem estiver estudando à noite. Começando aí a correção da semana 1 do volume 2 do PET. Muita atenção na descrição, pois as correções do PET 1, das semanas do PET 1, foram feitas de forma digitadas, tá? Então, eu postei no grupo para vocês as correções do primeiro PET, todas de forma digitada e comentada. Agora, eu consegui aqui dar um jeito de conseguir fazer vídeos mais específicos e de tamanho maior para que vocês assistam. E uma vez que esses exercícios de hoje, eles vão levar um tempo de explicação, eu peço para que, se a hora que vocês estiverem um pouco cansados, vocês deem pause, tá? E retomem novamente o vídeo depois de tomar uma aguinha, tá? Dar uma relaxada na cabeça. E não deixem de assistir, porque as orientações da correção da semana 1 vai ajudar vocês com a resolução da semana 2. Então, vocês vão ter a correção e também o caderno que eu mandei lá no grupo como fonte de estudo para resolver a semana 2, tá? Então, vamos lá, gente. O primeiro exercício do PET, ele tratava, aliás, não é um exercício, né? Ele vem contando a história de Tales de Mileto, né? Um famoso matemático e filósofo, que inclusive lá no caderno de apoio ao PET, eu coloquei para vocês um texto e também postei vídeos que ajudam você a entender os conceitos que Tales descobriu e hoje auxiliam muito a gente na engenharia e em outras áreas do conhecimento a desenvolver resoluções, cálculos de importante aplicação, tá bem? Então, a gente vai começar vendo aí a questão dos feixes de retas paralelas cortados por transversais. No caderno de orientação ao PET que eu passei para vocês, eu fiz vocês recordarem o que são retas paralelas e o que são retas concorrentes ou transversais, tá bem? Então, aí, no resumo breve, retas paralelas são retas que vão passar uma ao lado da outra sem nunca se encontrar, tá? Elas nunca vão se interceptar, que a gente usa um termo para cruzar, tá? Elas nunca vão estar se interceptando. Então, retas paralelas, ó, observa aqui, essa reta está passando toda a vida e essa reta também está passando toda a vida. Vocês conseguem perceber que a inclinação delas é a mesma. Sendo assim, como uma reta não está mais atravessada do que a outra, elas vão seguir infinitamente sem nunca se esbarrarem, sem nunca se encostarem. E a distância entre elas vai ser sempre a mesma, tá? E isso está acontecendo com a reta R e S, com relação à reta R e V, e com relação às três retas. Elas estão passando infinitamente, elas nunca vão se esbarrar, pois futuramente vocês vão ver o coeficiente angular delas é igual. Mas isso é assunto para mais para frente, tá? Então, aqui o exercício pede para que se cruze três retas e ele mesmo já resolveu como demonstração. Outro ponto importante, a nomenclatura das retas. Toda reta, quando a gente vai nomeá-las, a gente usa uma letra, geralmente uma vogal, tá? Uma vogal não, uma consoante, desculpe. Uma letra do alfabeto, geralmente uma consoante minúscula, tá? Então, olha aqui, ó, a reta R minúscula, a reta S minúsculo, a reta V minúsculo, porque isso é uma característica de nomenclatura de reta, tá? Então, depois de fazer essas três retas, vão ser cortadas por duas transversais, a T e a U. O que é transversal? É reta que aí sim vai interceptar a outra, vai encontrar em um ponto, tá? Então, olha aqui, ó, as três retas, elas se encontraram. Aliás, as duas retas T e V interceptaram, se encontraram com as retas paralelas, formando assim três pontos. O ponto K, o ponto L, o ponto M, o ponto N, o ponto O e o ponto P, tá bem? Outra coisa importante aí, nomenclatura de ponto é sempre também com a letra do alfabeto, porém maiúscula, que é o que diferencia reta de ponto. A reta vai ser com uma letra minúscula e o ponto vai ser com uma letra maiúscula. Beleza? Até aí, show de bola, né? Daí nós temos aqui, olha, no item 4 da questão 2,
está pedindo para que meça esses segmentos de reta formado pelos pontos, tá? O que é um segmento de reta? É uma pequena parte da reta que vai ser definida de um ponto a outro. Observa aqui, ó, que a gente tem esse segmento que é definido de K até L. Temos também esse segmento que é definido de L até M. Temos esse segmento que é definido de N até O e esse que é definido de O até P, tá bem? Então, formamos aí 4 segmentos de reta. Se vocês tiverem assistido aos vídeos que eu coloquei no caderno de orientação e lido o texto, vocês vão ver que esse foi o teorema de Tales, tá? Ele diz pra gente que esses segmentos, eles são diretamente proporcionais, e é isso que ajuda a gente a calcular devidas medidas, tá bem? Então aqui, como está pedindo para medir, e boa parte de vocês não estão com o PDF impresso, estão com o celular, vocês provavelmente não vão ter conseguido medir, tá bem? Mas aí eu medi aqui no computador e eu achei esses valores. Então, olha só, a medida de K até L foi de 1,42 centímetros, tá? A medida de L até M foi de 2,84. Observa que essa medida aqui, ela é exatamente o dobro da medida KL, tá? A medida LM é exatamente o dobro, olha lá, ó. 1,42 vezes 2 é 2,84. Então, essa medida é exatamente o dobro. E quando eu medir aqui desse lado M até O, se vocês estiverem com o PDF impresso e tiverem medido na régua, vocês vão ter encontrado, né? De N até O medindo 1,46, tá? E de O até P 2,94. Observa que, assim como desse lado a medida de baixo é o dobro da medida de cima, acontece a mesma coisa aqui, ó. A medida de P até O é exatamente o dobro da medida de cima, tá bem? É isso que Tales definiu. Ele definiu essa proporcionalidade, tá, gente? Então, a gente tem a relação seguinte. A medida de K até L dividida pela medida de L até M, ela vai ser igual, proporcional, o mesmo valor, a medida de N até O dividida pela medida de O até P. Opa, embolou aí? Vamos aqui para baixo, ó, nessa parte aqui. Ó, de K até L dividido por L até M. De K até L, a gente tem 1,42, não é isso? Sobre 2,84. Se a gente efetuar essa divisão, dividem na mão aí, tá, gente? Não usa calculadora não, vamos treinar a divisão. Vocês vão achar exatamente 0,5. E quando a gente faz o mesmo com o outro lado, de N até O, dividido por OP, a medida de N até O, dividida pela medida de O até P, ó, 1,46 dividido por 2,92. A gente encontra exatamente os 0,5. Isso quer dizer que a proporção delas é igual, tá bem? E a partir dessa proporção que a gente descobre lados, como a gente vai ver nos próximos exercícios. Show? Quem tiver colocado que a medida de K até L dividido por L até M é igual a NO até, de NO até OP, não está errado, porque teve gente fazendo exercício comigo e a gente não estava conseguindo medir, tá? Eu tive que utilizar de programa para poder achar essa medida, porque eu também não estou com o PDF impresso, tá? Eu só estou com ele no celular, e não tem como a gente medir ele digitalizado. Então, vamos lá, ó. Na próxima questão aí, ó, o item A, está pedindo o seguinte. Está perguntando para que a gente compare as duas frações obtidas. E o que a gente pode dizer a respeito dela? Que as igualdades, o valor da divisão é o mesmo, tá? Então, quando a gente dividiu as duas frações, a primeira e dividimos a segunda, em ambos a gente acha 0,5, tá bem? E a segunda pergunta é para a gente enunciar o teorema de Tales. Então, se vocês acompanharam a orientação, vocês vão ter sabido enunciar isso daqui, olha. Feixes de retas paralelas, ó, os feixes de retas paralelas, ó. 3 retas paralelas é um feixe de retas, tá? De 2 ou mais retas paralelas a gente chama de feixe. Feixe de retas paralelas, cortadas ou intersectadas, tá? Intersecção é quando elas se encontram, se cruzam. Por segmentos transversais,
formam segmentos de reta proporcionalmente correspondentes. Olha lá, olha. Quando a gente interceptou, tá, com essas retas transversais, a T e a U, os segmentos, esses pequenos segmentos, eles formaram uma proporção, que foi a mesma, 0,5 para os dois. Tá bom, gente? Então, a questão 2 aí está respondida. Na questão 3, a gente tem o seguinte enunciado. As retas R, S e V são retas paralelas cortadas pelas transversais T e U. Sabendo que segmentos KL, olha lá, ó, KL, esse primeiro, LM, NO, medem, aí aqui, gente, o enunciado aí deveria ter colocado respectivamente. O que é respectivamente? É que o primeiro valor está ligado ao primeiro segmento dado, o segundo valor está ligado ao segundo segmento dado e o terceiro valor está ligado ao terceiro segmento dado, tá? Então, olha, KL, que é o primeiro, vai ter 5 centímetros. LM, que é o segundo, vai ter 10 centímetros. NO, que é o terceiro, vai ter 15 centímetros. Se eles têm isso, respectivamente está aqui, ó. Calcule a medida do segmento OP. Lembra que eu falei para vocês lá no início do ano que toda vez que eu não sei uma medida em números, eu uso uma letra? Então, eu vou chamar esse segmento que eu não sei, vai ser a minha incógnita X. Incógnita porque eu não sei qual que é, então eu vou chamar de X, tá bem? Tá pedindo pra gente calcular o segmento OP, tá? Então, eu fiz aqui de 3 formas diferentes para você ver que nas 3 a gente acha o mesmo valor, tá bem? Primeiramente, eu fiz o quê, ó? A gente pegou a proporcionalidade do segmento de cima e dividimos pelo segmento de baixo, ó, tá aqui. 5 está para 10. E isso tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao outro lado. 15 está para x. Show? Aqui, olha, a gente formou uma pequena regra de 3, ó, multiplicação cruzada. Eu vou multiplicar o 5 pelo x e vou multiplicar o 10 pelo 15 e formar uma equação. Olha lá, olha. 5 vezes x, 5x. Desço com sinal de igual e 10 vezes 15, tá? Montei uma equação. Se vocês pegarem o caderno de vocês lá do início do ano, vocês vão ver que a gente estudou a regra de 3. Eu passei como revisão para vocês, tá? Então, aqui a gente tem 5x igual a 10 vezes 15 devido a essa multiplicação cruzada, que eu também adicionei vídeo para relembrar isso lá no caderno o caderno auxiliar do PET. Então, a gente vai ter 5x igual 10 vezes 15, 150. Resolvendo a equação, o x tem que ficar sozinho no primeiro membro, o 5 está multiplicando. Quando passa para o segundo membro, vai passar o oposto. Qual que é o oposto da multiplicação? Divisão. Então, a gente vai ter que o x é 150 dividido por 5. Qual que vai ser o valor de x? 30 centímetros. X é o quê? É o segmento OP, não é isso? Então, o segmento OP mede 30 centímetros. E eu também fiz, tirando as outras medidas, para vocês verem que o resultado tem que ser igual, tá? Então, aqui a gente também tem a relação, olha. Se eu pegar o 10 centímetros e dividir por 5, fizer o inverso, aí eu vou ter que jogar, ó, como eu estou começando com o de baixo para dividir pelo de cima, também dá certo. Só que eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado, pegar o de baixo e dividir pelo de cima. Então, aqui eu tenho, ó, 10 dividido por 5, tem que ser igual a x dividido por 15. O mesmo esquema, multiplicação cruzada, 10 dividido por 15, tem que ser igual a 5 vezes x. Então, 5x igual a 10 vezes 15, 5x igual, multipliquei o segundo membro, passei o 5 dividindo, x igual a 30. Olha lá, ó, segunda forma de achar o mesmo valor, poderia ter feito ao contrário também. Assim como eu também posso ir mais longe, tá? Eu posso pegar todo esse segmento por inteiro, ó. Se eu pegar de M até K, eu vou ter o quê? Eu vou ter 10 mais 5, que é o total de 15, não é isso?
e dividir ele só pelo segmento menor, que é 10, isso também tem que ser igual ao quê? A 15 mais x, que é esse segmento inteiro, n até p, dividido só pelo de baixo. Ó, como aqui eu só coloquei o de baixo, aqui também eu vou colocar só o de baixo. Vocês perceberam a relação, né? Se eu começo a divisão com esse daqui em cima e esse daqui embaixo, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu comecei a divisão somando todo mundo. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então, aqui eu vou ter, olha, resolvendo essa equação, a gente também vai chegar a 30 centímetros. Depois vocês dão uma pausa e analisam a conta direitinho. Então, nessa 3 aí, o segmento OP, ele vai medir 30 centímetros, fechou? Agora, a gente tem a questão 4, que é similar à questão 3, tá? A gente está praticando aí as relações. Aqui eu só fiz de um modo, para a gente já ir direto, tá bem? A gente tem 3 segmentos de retas paralelas cortados por 2 transversais. Eu vou pegar a parte de cima do segmento e dividi-la pelo de baixo. E isso tem que ser igual à parte de cima do outro lado do segmento dividido pelo de baixo, tá? Então, eu tenho 10 sobre 14, tem que ser igual a 25 sobre x. Multiplicando cruzado também, a gente vai ter 10 vezes x tem que ser igual a 14 vezes 25, tá? Essa multiplicação aqui vai dar 350 e eu já passei o 10 dividindo para isolar o x. O x vai ser igual a 35. Então, a medida desse segmento aqui, que está com a nomenclatura x, é 35. Show, gente? Não tem dificuldade, é prática também de regra de 3, proporcionalidade. E é importante vocês assistirem os vídeos lá do caderno orientador e praticarem isso, porque regra de 3 é uma continha que a gente usa para resolver metade dos nossos problemas cotidianos, tá? Utilizando o teorema de Tales, determine o valor de x. O mesmo esquema, tá? A relação de Tales é o mesmo esquema. Só que aqui, olha, eu já mudei a ordem, mas se a gente fizer ela na outra ordem também vai dar a mesma coisa. Eu fiz 7 dividido por 5, tem que ser a mesma coisa que, aliás, 5 dividido por 7 tem que ser a mesma coisa que 9 por x. Não importa, o que importa é a ordem, não importa se vocês fizerem só desse lado, a divisão só desse lado, ou a divisão só desse lado. O que importa é a ordem. Se um tá para um, o outro tem que estar para o outro na mesma ordem, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 5 para 7 tem que ser igual a 9 para x. Show? Então, resolvendo aqui a multiplicação cruzada, 5 vezes x tem que ser igual a 7 vezes 9. A gente vai ter 5x igual a 7 vezes 9, que é 63. Passei o 5 dividindo, o valor de x é 12,6. Show? E por último, a gente tem essa relação aqui, que é um pouquinho mais extensa, tá? Aqui ele vai pedir para vocês resolverem utilizando toda lateral, a soma dessa lateral. Então, olha aqui, olha, a figura abaixo apresenta 4 retas paralelas. A reta R, a reta S, a reta V e essa última reta aqui, U, que cortou a letra aqui. A figura abaixo apresenta 4 retas paralelas que determinam sobre uma transversal A segmentos de reta com as medidas 4, 6 e 8. Já está aqui, ó, ilustrado para vocês. Sobre uma reta transversal B, que é essa reta aqui, as medidas são x, y e z. E ele está dizendo que a soma dessas medidas é 54. O que isso quer dizer? Daqui, ó, dessa intersecção aqui de cima até essa intersecção aqui de baixo, a medida é de 54. E dessa intersecção daqui de cima até essa intersecção, a medida vai ser a soma dessas pequenas semirretas, que somam 18, tá bem? E vai ser esse valor que a gente vai usar para determinar cada uma das incógnitas, tá bem? Então, a gente vai usar primeiramente, ó, esse 4 aqui, dividido por x, olha lá, ó, 4 tá para x, tá vendo? Assim como o total disso daqui tem que estar para o total do outro lado. A gente sabe os valores totais, a gente só não sabe o valor do x.
Então, a gente vai colocar que 4 está para x, igual está aqui, e o 18 vai estar para 54, igual está aqui. Fazendo a multiplicação cruzada, tá? Fazendo a multiplicação cruzada, a gente tem aqui, olha, x vezes 18, que é 18x, 4 vezes 54. Resolvendo a equação, isolo x, 4 vezes 54, 216, dividido por 18. 18 passa dividindo. Dividindo, eu achei x igual a 12. Então, essa medida aqui de cima vale 12. Vou usar o mesmo esquema para definir y, tá? Eu vou falar que o x vai dividir o y, ó. X dividido por y. Assim como todo esse lado vai estar dividindo todo o lado de lá. Assim como 18 vai estar dividindo 54. Fazendo a multiplicação cruzada, ok? Eu vou ter 18 vezes y igual a 6 vezes 54. Resolvendo a equação, aqui vocês estão vendo que eu já fui de forma direta, né, gente? Vocês têm que estar craque nisso. 54 vezes 6, 324. O 18 passou dividindo para o y ficar sozinho. Então, o y vai valer 18, tá? E a mesma coisa aqui, ó, no z. Eu vou pegar o 8 dividido por z e vou pegar todo lado que vale 18 e dividir por todo lado que vale 54. Eles são proporcionais, tá? Ele já falou isso pra gente, né? Então, essa igualdade vai ser válida. Então, 8 vai multiplicar por 54, assim como z vai multiplicar com 18. Fazendo as relações, a gente tem 18 vezes z igual a 54 vezes 8. Resolvendo a equação, o y, aliás, aqui é z, tá? Vou fazer a correção aqui, na hora da edição eu não corrigi. Então, aqui, ó, a gente tem que o z, que vai ficar sozinho, vai ser 54 vezes 8, 432, desculpa. Dividido por 18 é igual a 24, tá bem? Então, a gente definiu o valor de cada uma, ó. O valor desse segmento x é 12, o valor desse segmento y é 18 e o valor desse segmento z é 24. Lembram que ele falou que se a gente somar tudo tem que dar 54? Vamos fazer a prova para ver se a gente fez certo? Se a gente somar as medidas encontradas, o valor é a totalidade lá da medida que o enunciado falou pra gente. Beleza? Então, gente, espero que vocês tenham assistido até o final, tá bem? Semana que vem eu mando o vídeo com a correção da semana 2. Não deixem de, antes de fazer os exercícios, analisar o caderno e estudar pelo caderno, tá? E dúvidas vão entrando em contato comigo de 7 às 11h30, tá? De segunda a sexta eu tô online. E não esqueçam de mandar os exercícios, as imagens, pelo e-mail ou pela sala de aula, que como eu já falei para vocês, eu não estou conseguindo salvar isso pelo celular, tá? Por isso eu preciso que vocês mandem pelo e-mail ou pela sala de aula. Um beijão para vocês e até semana que vem.